Fala galera, bem-vindos a mais um aulão Sopra, esse formato de aula que a gente está fazendo toda semana com conteúdo inédito para você. Na semana passada a gente falou, o formato foi com uma live no Instagram, a gente está testando esse novo formato aqui com uma aula que fica gravada para você, então você vai ter mais tempo para olhar cada parte, enfim. E, enfim, está sendo muito legal receber os feedbacks de vocês em relação às aulas. Continuem nos enviando mensagens, porque a gente vai estar melhorando sempre, tá? O tema de hoje é relacionado a apresentações de trabalho em grupo. Tá chegando o fim do semestre, a gente tem muitos seguidores aqui, muitas pessoas que acompanham a Sopra que ainda estão na faculdade, e a gente sabe como é estressante fazer um trabalho em grupo, de verdade. Pesquisando um pouco para fazer essa aula, eu deparei com esse meme aqui. Ele já é bem famoso, já rodou bastante, mas ele é muito verdadeiro, né? Esse aqui é um meme relacionado ao Se Beber Não Case, né? E aí eles fizeram uma montagem relacionando ao trabalho em grupo. Que num trabalho em grupo tem a pessoa que faz 99% do trabalho, tem aquele que não faz ideia do que está fazendo, então não sabe nem o que é o tema do trabalho muitas vezes. Tem aquele que diz que vai ajudar, mas só faz a capa, faz quase nada, né? E tem aquele que desaparece, só aparece na hora de apresentar e ganhar nota. Então, te pergunto aí, teu trabalho se parece com isso? E mais ainda, eu te pergunto, qual dessas pessoas aqui tu é? Eu, por muitas vezes, eu fui a pessoa que fez 99% do trabalho. Eu já me estressei bastante, até com amigos próximos, né? Então, não é necessariamente uma pessoa desconhecida, amigos mesmo, que a gente às vezes deposita esperança de que a pessoa vai fazer o trabalho e chega na hora, a pessoa some ou dá prioridade para outras coisas. E é muito comum, né? Durante a faculdade, as pessoas darem prioridade para o trabalho, para, enfim, para o lazer até. Tá tudo certo, mas gera um estresse gigantesco ao fazer um trabalho em grupo, tá? Muitas vezes, muitas pessoas até preferem fazer trabalhos individuais por causa disso. Então, uh, por que a gente montou essa aula, tá? Porque nos últimos semestres da minha faculdade, também falando com os guris, a gente viu, poxa, pode ser muito mais fácil fazer um trabalho em grupo. E mais do que isso, é essencial para o mercado tu saber trabalhar em grupo, saber construir uma apresentação em grupo, né? A gente está falando aqui da faculdade, geralmente, mas tem um motivo para a gente fazer trabalhos em grupo, porque no mercado de trabalho as coisas são feitas em grupo. Geralmente os projetos envolvem muitas pessoas, envolvem a empresa, envolvem clientes, enfim. Então essa comunicação em grupo ela é essencial para o mercado de trabalho, tá? Então se desprenda um pouco só de fazer esse trabalho para ganhar nota ali, que às vezes parece muito pequeno, para algo que é essencial no mercado de trabalho. E enfim, a gente, inclusive trabalhando numa consultoria que eu trabalhei anteriormente, a Focus, a gente fazia muito trabalho para clientes, trabalho não, projetos, né, em grupo. Então, a gente fazia projetos de consultoria e cada um das pessoas que estavam executando o projeto tinha uma percepção sobre determinada área da empresa. E ao passar para o cliente, a gente precisava juntar tudo isso. Então, imagina se chegando lá na frente do cliente uma pessoa não passou essa percepção. Tem uma perda gigantesca de qualidade no trabalho. Então, a gente elaborou algumas ferramentas, estudou e elaborou algumas ferramentas que ajudam na construção de trabalhos em grupo, tá? Uh, Sem muitas delongas, o tema da aula de hoje então é esse, como fazer apresentações em grupo sem perder a amizade. Até no fim eu vou fazer uma chamada aí para vocês, uma provocaçãozinha. Não sei se você já brigou com um amigo por causa de um trabalho em grupo, espero que não, mas hoje chegou o dia de fazer as pazes, tá? E aí, um pouco do que eu falei. Por que aprender a fazer trabalhos em grupo é importante para você? Porque você dificilmente aprofundará em todo assunto sozinho. Então, de novo, centralizando o trabalho, você ficará sobrecarregado ou sobrecarregada. Aquela máxima, tá? Isso tudo aqui é muito óbvio, mas aquela máxima, várias cabeças pensam melhor do que uma, tá? Então, você trazendo percepções das outras pessoas do grupo, o trabalho vai ficar muito mais rico, né? Então, você vai acabar aprendendo com as outras pessoas do grupo também. Na hora de apresentar o trabalho, fluirá melhor se vocês construírem em grupo. É muito comum também uma situação de que uma pessoa faz tudo, monta a apresentação e chega lá na hora e diz, ó, tu fala isso, tu fala aquilo, e fica muito tosco, dá pra ver
que uma pessoa só fez o trabalho inteiro, tá? Fica muito tosco mesmo. E aí, outra questão é que no mercado de trabalho você não fará projeto sozinho ou sozinha. Acho que essa é a mais importante de todas. Se a gente pensa só na questão da aula ali, da nota, beleza, talvez você passe um estresse ali e, enfim, vai passar na cadeira. Mas, se a gente for falar do mercado de trabalho, isso é uma competência fundamental, tá? Então, se desprenda nesse momento só de aprender isso para a sua aula que está chegando daqui a pouco. Aprenda isso para a vida, beleza? E sem muita enrolação, eu vou passar alguns temas aqui, principalmente como utilizar mapas mentais para colocar todo o grupo numa mesma página. Isso é essencial para organizar o trabalho em grupo, uma apresentação em grupo. Como organizar as ideias, vou dar umas dicas aqui muito interessantes. E onde construir a apresentação, tá? Lembrando que a gente tem alguns templates da Sopra que você pode receber acesso também, que a gente montou um pouco da estrutura de uma apresentação também de trabalhos, tá? Então, onde montar, como organizar tudo, isso aí já a gente vai falar um pouco agora, tá bom? Eu vou sair um pouco da apresentação agora para entrar, primeiramente, onde fazer mapas mentais. Deixa eu abrir aqui. O que são mapas mentais? Tá? Mapa mental é uma forma de organização de ideias. Basicamente, ao invés de escrever um texto corrido, essa forma de organização ela conecta várias ideias entre si. Então, algumas pesquisas dizem que essa forma de organizar ideias ela se adequa muito melhor à nossa forma de pensar. Faz sentido, né? Porque o mapa mental, eles muito se assemelham a isso aqui que está aparecendo aqui na tela, né? Essas conexõezinhas aqui. Ele tem um formato parecido com o dos nossos neurônios. Então, as nossas conexões mentais são muito mais rápidas e a gente aprende e decora, né, algo muito mais fácil usando o mapa mental. E o que isso ajuda em trabalho em grupo? Usar o mapa mental vai colocar todos na mesma página. Então, o que eu sugiro para vocês é que, ao construir um trabalho em grupo, vocês criem um mapa mental em conjunto, tá? Não, de novo, se só uma pessoa fizer o mapa mental, o efeito vai ser muito parecido com a construção de trabalhos tradicionais. Mas se o grupo sentar 10 minutos para construir junto o mapa mental da apresentação e do trabalho em si, o resultado vai ser muito mais fácil de fazer o trabalho e muito melhor o resultado final, tá? O site que eu indico para fazer mapas mentais, o nome é www.goconquer.com. É um site muito bom mesmo, tá? Gratuito, pagando você tira alguns anúncios, tá? Mas o formato básico é gratuito. Então você pode entrar com uma conta do Google. Vou entrar aqui usando a conta da Sopra. E você vai ter acesso ao GoConquer, tá? Ele é como se fosse... Opa, não tem registrado na conta da Sopra. Ele é como se fosse uma rede social de mapas mentais. É bem interessante, assim, porque além de tudo, você consegue ver outros mapas mentais. Configuração ao vivo é isso. Mas, enfim, você pode ver outros mapas mentais de pessoas que também usam a plataforma, tá? Então, o GoConquer, ele é essa plataforma que, além de mapas mentais, você consegue construir outras coisas, mas hoje a gente vai falar só de mapas mentais, tá? Muito simples de usar. Aqui no canto esquerdo, você tem um botãozinho chamado Criar. Ó, que nem eu falei, tem outras opções aqui, slides, flashcards, notas, quiz, fluxogramas. A gente vai falar hoje de mapa mental. Não indico que faça slides aqui, porque vai ficar algo muito mais engessado. Tem um problema se na hora não tiver internet, vai dar muito problema no seu trabalho. Então, depois eu vou falar de outro programinha para fazer os slides, tá? Então, eu vou abrir aqui um mapa mental. Ele é muito intuitivo de usar, tá? Eu vou dar um zoom out aqui. Aqui do lado vai ficar aparecendo anúncios, não tem problema. Então, aqui, ó, eu vou colocar um título do trabalho. Então, meu trabalho. Você vai ter um tema específico, tá? E ele para usar é muito fácil. Se você simplesmente clica no mais e arrasta. Então,
o meu trabalho se desdobra em na introdução, no desenvolvimento. Estou fazendo bem generalista aqui, tá? E na conclusão. Muito simples, tá? E aí, na introdução, o que que eu vou falar? Falar da relevância, vou contar um caso, um case, né, de relacionado, e assim por diante. Então, você percebe que é como se fosse uma ideia inicial, ela vai se desdobrando em outras e assim por diante. A conexão fica muito mais fácil, tá? Ah, e aqui você pode alterar cores, tá? Enfim, daí fica a edição fica a seu encargo. Você pode alterar cores. E aí o que que eu sugiro, tá? Muitas vezes a desculpa de grupos para não fazerem o trabalho juntos demoraria muito tempo para a gente se reunir, ou a gente, enfim, não está sem tempo durante a aula para fazer. Olha, é muito simples mesmo vocês pegarem 20 minutos de noite, fazerem um Skype, tá? Um Skype, um Hangouts, enfim, qualquer plataforma de vídeo aí, e uma pessoa fica responsável por criar o mapa mental enquanto as outras vão fazendo, vão falando e a pessoa fica com um papel ali de facilitador do momento, né? De ir colocando aqui as raízes do mapa mental. Ah, isso é muito simples, 20 minutos, juro para você que vocês conseguem evoluir muito nesse mapa mental e já definir quem vai falar cada parte, quem vai pesquisar cada parte. E isso aqui vai agilizar e vai dar muito mais qualidade para o seu trabalho, tá? Ah, e aí tá, beleza. A gente tem aqui a ferramenta do mapa mental. Espero que você já tenha entendido a importância dela. E aí eu vou te falar o seguinte: qual a ordem que eu vou fazer o meu trabalho, tá? Ah, muita gente tem essa dúvida. Tem pessoas que já iniciam o trabalho falando diretamente do assunto, das pesquisas, dos resultados. E tem um motivo para a gente bater tanto na tecla, e os nossos professores baterem tanto na tecla de introdução, desenvolvimento e conclusão. Por quê? Porque é super importante ter um início, meio e fim. O que que acontece no início de um trabalho, de uma apresentação de trabalho? É o momento de dar relevância ao tema, é o momento de captar a atenção de quem está assistindo, e é o momento de você se conectar com o público. Por quê? Você já parou para pensar por que tantas vezes você está apresentando ali na frente e ninguém está prestando atenção? Isso é muito comum, principalmente na faculdade, porque no início você não se preocupou de maneira alguma de se conectar com quem está assistindo, de mostrar a relevância para a pessoa que está assistindo do que você vai falar. Então, isso é muito comum de acontecer. Acontece também com os nossos professores, eles esquecem, né, de falar do início, meio e fim, mas isso gera uma desconexão com as pessoas que estão assistindo, tá? Então, a divisão básica é essa: introdução, desenvolvimento e conclusão. Sugestões do que vai ter em cada uma dessas partes, tá? Introdução. Se é um trabalho que você vai falar sobre uma pesquisa que foi feita sobre um tema específico, fala da relevância do tema. Mas não da relevância científica, da relevância no dia a dia. Tem um vídeo aqui que eu até vou deixar de dica para vocês. Esse aqui, ó, da Melissa Marshall, um TED, tá? O nome em inglês é Talk Nerdy to Me. Em português a tradução é Fale Comigo como um Nerd, né? Ela fala, assim, um exemplo muito clássico de como as pessoas, principalmente no meio acadêmico, não explicam a relevância do tema relacionando ao público, explicam muito a relevância científica. E ela fala um exemplo de um tecido lá específico que ele inspirou, um tecido humano, que ele inspirou as estruturas da Torre Eiffel. Olha que legal, tipo, eu quero entender mais sobre esse tipo de tecido. Mas se a pessoa falar, esse aqui é o tecido tal, com nome científico, e distanciando do público, né, em geral, acaba que isso afasta de quem está ouvindo, né? Que geralmente vão ser seus colegas e o professor. Então, a relevância do tema tenta relacionar a coisas do dia a dia, tá? Por que que é importante entender sobre custos de uma empresa? Por que que é importante entender sobre engenharia econômica? E aí traga para uma realidade.
Tava abrindo aqui, eu abri antes de fazer essa aula alguns trabalhos anteriores meus, um específico de logística. Por que que é importante de entender de logística de e-commerce? Poxa, porque se tu entende disso, tu sabe que por que que teu livro da Amazon chega tão rápido e por que que outros sites entregam em tão mais tempo, né? O que que a Amazon faz diferente? O que que são tendências futuras para e-commerce? Então, tu traz relevância para o tema e as pessoas já vão ficar, bah, isso aí está no meu dia a dia, eu quero ouvir, tá? Outra forma de iniciar isso aqui, principalmente quando você vai falar de um projeto, um trabalho que foi aplicado. Falar um pouco do case, falar um pouco da história que tem por trás daquele projeto. Então, se você fez um projeto numa padaria, conta um pouco a história da padaria. Por que que ela precisava de entender melhor os seus custos de trabalho? São as pessoas por trás dessa padaria? Isso tudo já vai atraindo a atenção de quem está ouvindo. Claro que isso aqui é um tempo reduzido comparado com o resto da apresentação. Mas às vezes uma ou duas frases já desperta o interesse de quem está ouvindo, tá? Desenvolvimento. É aqui que vão ter os desdobramentos da pesquisa. Então aqui vão ter as evidências também. Evidências. Se é um projeto aplicado, ações realizadas, resultados. Aqui é o que muitas pessoas realmente veem como o trabalho, né? A maioria das pessoas veem o trabalho como só o desenvolvimento. Então aqui vocês vão desdobrar tudo que foi feito, tudo que vocês acharam, as referências, né? Aqui o grupo vai quebrar um pouco a cabeça para achar o que dentro de tudo que foi pesquisado, foi realizado, o que é relevante de falar. E o questionamento é justamente esse. Dentro do que a gente fez, ou dentro do que a gente vai fazer, o que é relevante de falar, tá? Talvez vocês tenham que revisar isso aqui depois de alguma série de pesquisas, mas é interessante que o grupo discuta entre si rapidamente o que é relevante de falar no trabalho, tá? Senão vai ficar uma coisa solta, completamente desconexa e horrível para quem está assistindo e para quem está fazendo também. Porque, para mim, a grande questão para o aluno e para quem está fazendo um trabalho em grupo não é só para quem está assistindo, é para o que eu estou aprendendo com isso, sabe? O que que isso vai acrescentar na minha vida? Poxa, eu gostaria de aprender um pouco mais sobre isso. Claro que eu não vou ser romântico aqui de dizer que tem trabalhos que eu fiz nas coxas porque eu não via relevância nenhuma, tá? Mas, te digo de verdade, assim, você sempre vai aprender alguma coisa, nem que seja fazer trabalhos em grupo. Se você se colocar numa postura de liderar a execução de um trabalho em grupo, tenho certeza que você vai evoluir muito no mercado de trabalho, tá? Quando chegar uma situação dessa na vida real, entre aspas, você vai saber muito melhor como conduzir, como organizar as ideias e isso te dá uma posição de destaque de verdade, tá? E a conclusão, aqui é um fechamento de ideias, é bem relembrando o que a gente falou, ou falando quando for um trabalho aplicado, trabalhos futuros, trabalhos, dificuldade, hein? Ou ainda você falar aqui os resultados, tá? Se for um trabalho que teve um resultado muito legal, você falar como vocês impactaram na vida do trabalho que foi realizado ali. Enfim, essa estrutura é bem básica, tá? Mas só de você lembrar que tem que ter uma introdução no desenvolvimento também, você tem que falar o que é mais relevante na conclusão, fechar as ideias, isso já muda completamente a forma de organização, tá? E aí, para finalizar, eu comentei ali anteriormente onde vai ser feito esse trabalho, né? Onde vocês vão fazer. É muito comum as pessoas fazerem da seguinte maneira: tá, eu pesquiso sobre estruturas de custo tradicionais, tu pesquisa sobre uma empresa que utiliza tal método de custeio e tal pessoa faz a apresentação. Então é dessa maneira, né? Sempre tem aquela pessoa que só vai fazer a apresentação e um fechamento ali. Tem muita gente que é malandro, ou não, né? Porque às vezes a apresentação dá mais trabalho e diz que vai só fechar tudo. Eu sugiro
que, de novo, para ser feito um trabalho em grupo, vocês criem e realmente façam a apresentação de forma compartilhada. Mesmo que uma pessoa fique responsável por deixar bonitinha a apresentação, por ajustar erros, conferir, deixar os slides bonitos, vocês criem a apresentação de forma compartilhada. Como vocês vão fazer isso? Quem tiver conta no Gmail tem acesso, mas quem não tiver é só criar uma conta, tá? Ao Apresentações Google. Então eu vou até colocar aqui, abrir Apresentações Google. Se você colocar no Google Apresentações Google, ele vai abrir esse site aqui, ó. Crie e edite apresentações online. E aí você vai clicar aqui e ir para o Apresentações Google. Quem não tiver conta, repito, ele dá a opção de você criar uma conta ali, tá? E aqui, esse aqui é um dos modelos que a gente desenvolveu, tá? Vou disponibilizar para vocês. Aqui vocês vão ter uma apresentação compartilhada. Então, se você estiver editando da sua casa e tiver um outro amigo editando da casa dele, as edições vão ser feitas ao mesmo tempo. Não tem aquele problema do PowerPoint que cada um tem que editar ao mesmo tempo, tá? Inclusive, vocês podem fazer uma reunião ou conversarem, né, e irem editando ao mesmo tempo. Aqui vocês podem colocar, cadê aqui, ó, comentários, dá pra... Onde é que coloca comentários mesmo? Ó, se você compartilhar aqui, ó, clicar em compartilhar, você vai colocar o e-mail das pessoas que vão receber, ou você vai gerar um link aqui, tá? E enviar para as pessoas envolvidas na apresentação. Então, as pessoas conseguem editar ao mesmo tempo, elas conseguem comentar ao mesmo tempo, e isso aqui ajuda muito a fazer trabalhos em grupo. Então, digamos que já estivesse quase tudo pronto, faltando os meus slides, eu viria aqui, iria clicar aqui e criar o meu slide métodos de custeio. E colocar aqui os métodos específicos. E isso não teria problema de o Joãozinho ou tá editando lá na casa dele ao mesmo tempo e não teria problema de salvar e tal. Então, essa forma de construção de slides é muito boa, tá? Fica aqui a dica de vocês usarem. O funcionamento é muito parecido com o PowerPoint, muito mesmo. Tá? Ele é um pouquinho mais engessado por ser online, mas ele é muito parecido. Você consegue alterar aqui as fontes, você consegue alterar cores, você consegue inserir imagens, tá? Ó, fazendo o upload do computador. E tem uma dica aqui que eu vou dar para vocês que ajuda muito, tá? Se vocês forem em complementos e instalar complementos, tem um deles que é o Unsplash. Para quem acompanha a Sopra, já deve conhecer o Unsplash. Mas quem não acompanha, eu vou explicar rapidamente. O Unsplash é um site de imagens de alta qualidade, gratuito. E ele é realmente muito bom, tá? E aí, só estou instalando aqui. Você viu o processo de instalar, né? Complemento, escolhe, associa a conta, está instalado. O Unsplash, você vai achar imagens excelentes para usar na sua apresentação. Você pode abrir o site do Unsplash, ir lá, baixar uma imagem no seu computador e usar na sua apresentação. Mas essa opção aqui do complemento agiliza muito o processo, tá? Ó, agora ele está instalado, você vem em Unsplash, fotos do Unsplash, inserir. E aqui vão aparecer diversas opções de imagem para você utilizar. Eu vou colocar uma aqui nada a ver, tá? Com método de custeio, só para você ver como funciona. Ó, simplesmente cliquei nela, ela está carregando aqui na minha apresentação. E eu vou depois ajustar os textos e tal para combinarem com a imagem, né? Tá um pouquinho mais lento que o normal. Acho que a internet aqui de casa. Vamos ver se... Ó, carregou. Eu vou ordenar e enviar para trás. Meu texto vai aparecer aqui. Apareceu meu texto. Vou colocar ele de novo. Inserir caixa de texto. Nada a ver, né? Método de custeio com um marzão. Quer dizer, a gente pode achar relação em tudo, né?
Enfim, olha como fica um slide já muito legal, só instalando. Tem um outro complemento que eu não vou instalar, mas eu vou instalar complementos, eu vou só mostrar para vocês que existe também, que é o... Cadê? Que é de ícones. Que agora... Não tô achando. Icons by Noun Project. Ele tá com uma nota ruim aqui, por quê? Porque ele trava bastante, tá? Então, uh, a gente já falou aqui um pouquinho de ícones em outras aulas. Os ícones tem um site que a gente indica bastante, o flaticon.com, flaticon.com. Deixa eu abrir aqui ele para vocês. flaticon.com. E esse site aqui a gente indica que vocês baixem aqui e ali na apresentação que vocês estão fazendo, vocês insiram, tá? Vocês vêm aqui inserir o ícone como uma imagem. Daí vocês vão fazer o upload do computador. Tá? Então quem quer usar ícones tem essa opção também. Mas olha como é fácil, tá? Realmente. E aí na hora de apresentar, você pode apresentar aqui mesmo, mas o que eu indico é que vocês baixem ou façam download como o PDF, tá? Por quê? Para não ter, e salvem no pendrive, para não ter aquele problema na hora de não ter internet, enfim, dá esse problema, já vi algumas vezes acontecer. Tá bom? Vamos nos encaminhando para o fim, é uma aula mais rápida mesmo. E aí, relembrando, utilizar mapas mentais, lembrem do Go Conquer, organizar as ideias nessa ordem, introdução, desenvolvimento e conclusão. O objetivo da introdução é captar a atenção de quem está vendo, né, e contextualizar o assunto. O objetivo do desenvolvimento é dar explicações do trabalho, né, como as ideias se encadeiam. E na conclusão, aprendizados e fechamento, tá? E fazer a apresentação compartilhada no Slides Google. E aí, eu tinha comentado lá no início que a gente faria uma provocação para você. Se você já brigou com um amigo fazendo o trabalho em grupo, ou se já teve um estresse muito grande, ou prometeu que nunca mais ia trabalhar com esse amigo, manda uma mensagem para esse seu amigo, primeiro compartilhando essa aula, tá? Para ele ver e também aprender a fazer trabalhos em grupo, mas também dizendo que tá tudo certo, vocês não precisam brigar mais, tá bom? Espero que vocês tenham curtido essa aula. A gente vai gerar mais conteúdos assim. E a gente aguarda vocês nas próximas. Compartilhem mesmo, nos ajudem a propagar ainda mais esse tipo de conteúdo. A gente realmente faz pensando muito em vocês. Tá bom? Até a próxima!